Oi, gente, continuação do capítulo 1 de Números. Agora a continuação seria o capítulo 2. Então eu vou ler agora o capítulo 2 de Números, que diz assim: a ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel, o Senhor falava direto com Arão, porque Arão já tinha feito sacrifício, ele e os filhos deles. Foi colocado o dedo no sangue no holocausto, então já estavam sendo, já tinha sido santificado. Os filhos de Israel estarão às suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da sua casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação, de frente à congregação. Assentarão as suas tendas, os que assentarem as suas tendas na banda do Oriente, para o nascente serão da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército e o que foram contados deles foram 64.600, e junto a ele 600, e junto a ele se lhe assentará as suas tendas, a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, Zerá, príncipe dos filhos de Issacar, e o seu exército, os que foram contados deles foram 54.400. Depois da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o exército de Zebulon, e o seu exército, os que foram contados dele foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os esquadrões. Estes marcharão primeiro a bandeira do exército de Rubem, segundo os esquadrões estará para a banda do sul, Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem, e o seu exército, e os que foram contados foram 46.500. E junto a ele assentará as suas
tendas à tribo de Simeão, e Selemiel, filho de Zurizadal, será príncipe dos filhos de Simeão, e os filhos do seu exército, e os que foram contados dele foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Elisaf, filho de Raquel, e será príncipe, filho de Gade, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentarem as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo a sua. Marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda. De Efraim estará para a banda do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 32.200. Depois, tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército, e os que foram contados dele foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Alezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 62.600.
700, e junto a ele assentará as suas tendas, a tribo de Assi, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Assi, e o seu exército e os que foram o contado deles foram 41.500. Depois tribo de Naphtali, e Arã, filho de Ainam, será príncipe dos filhos de Naphtali, e o seu exército que foram contados dele foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550, mas os levitas foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. O Senhor ordenou que os filhos dos levitas também participarão, também serão contados no meio do exército. E os filhos de Israel fizeram conforme mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenará a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Gente, os filhos de Levita não foram contados segundo os exércitos. Não foram contados como exército. Então, gente, tem alguém que precisa ouvir. Você não está sendo contado como um servo de Deus. Procura servir a Deus. Procura o seu lugar. Procura ser um varão. Procura ser um servo firme e fiel e temente a Deus, para você ver como você vai ser um número a mais nos planos do Senhor. O Senhor fará planos na sua vida, planos e planos te dará mulher, esposa, filhos, filhas, e você será você aumentará uma numeração na contagem do Senhor para entrar nas moradas celestiais, entendeu? Procurem servir ao Senhor, só assim nós saberemos que entraremos na morada do Senhor. Eu procuro meu lugar, eu venho do mundo condenado, cheio de pecados. Através de um acidente, hoje eu não posso trabalhar, sou afastado, mas eu procuro ser contado, ser um número, uma numeração a mais na contagem do Senhor, para com que eu morra, tenha sepultura, porque o homem e a mulher que morre, que fica de igreja em igreja,
não terá sepultura, porque não terá quem vá na sepultura dela. Ela era de uma igreja, eu era de outra, era de outra, era de outra. Toda igreja ela ia. Então, tudo que ela fazia era ir para várias igrejas. Nem sepultura ela tinha. Então procurem ter a sua, procurem buscar a sua religião, a que você mais gosta, a que você mais se identifique, e busque a Deus nela de sincero e puro coração, porque chegarás aquele dia em que você falará: Senhor, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor pode falar: cuidado, viu? Se o Senhor falar: apartai vós de mim, que eu não vos conheço. Se o Senhor falar isso, é um abraço para quem te quer, viu? Não entrará pela porta dos céus. O Senhor fechará. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E ficaram todos queimando no fogo do abismo, entendeu? Que o abismo se abrirá e o fogo subirá, entendeu? Os espíritas, as mulheres espíritas e os homens espíritos não acreditam nisso, de Deus e diabo. Mas eles estão muito enganados. Deixa eles ver com os próprios olhos dele quando Deus vir. O fim dos tempos. O fim dos tempos. Aí eles vão crer que Deus é o alfa e o ômega, o princípio, o meio, o fim. Não existiu ninguém antes dele e nem vai existir ninguém depois dele. É ele, por ele, só ele. Entendeu, gente? Entendeu? Vou ficando por aqui, viu?